Fala Crypto Traders, começando mais um vídeo aqui no canal direto no Ethereum. O que está acontecendo com essa moeda que não para de subir? Vamos fazer uma análise completa nela e em várias outras altcoins que vocês pediram no último vídeo. Lá no meu Instagram eu tenho meu link aqui embaixo, eu respondo, tiro dúvidas no tempo real, falo sobre posições que eu estou montando sempre em real time, é tudo muito mais dinâmico. Aqui no YouTube são análises mais longas, mais completas, mas apenas uma vez por dia. Lá é o dia inteiro de conteúdo, então o link está aqui embaixo, segue lá e vamos direto no Ethereum. Rompemos o topo histórico no Ethereum, tínhamos um padrão de equilíbrio no tempo gráfico diário que falamos no vídeo de ontem, e eu acabei posicionando em parte nesse pré-rompimento. Eu entrei antes do rompimento com stop abaixo do fundo ascendente, estou surfando a onda. Eu tenho algumas contas que eu opero, né? Claro, a conta dos $100, eu acabei já saindo em Ethereum 100% porque estava muito alavancado, eu estava operando com 2 vezes de alavancagem, então meu risco é consideravelmente maior. Mas na minha conta normal estou surfando a tendência. Sempre que eu entro em algum tipo de movimento dessa forma, eu saio com 20, 30% da minha posição no lucro, e isso me deixa em uma posição muito mais confortável caso o preço volte para fazer um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Eu já garanto lucro nessa operação e isso me deixa mais confortável para surfar a tendência por mais tempo. Então, topo histórico, quando a gente entra em topo histórico, significa que o preço está no vácuo, ele pode se mover com mais facilidade, menos volume de compra. Apesar dele ter menos volume negociado do que os dias anteriores, ele pode se mover com mais facilidade, porque quando você está sem resistências ao longo do caminho, ninguém consegue operar vendido. Para você operar vendido, você tem que ter uma base muito nítida para você posicionar o seu stop. Ninguém vai querer operar vendido em uma moeda que está subindo desenfreadamente e que está com todas as tendências, inclusive nos tempos gráficos maiores, em alta. Então ninguém quer shortar, sobram só compradores e alguns realizadores de lucro ao longo do caminho. Isso gera pouca resistência e o preço anda com mais facilidade. E depois que a gente entrou no Ethereum, começaram a surgir notícias de que o Ethereum poderia ir para $2.000. Claro que pode ir, estamos no topo histórico, ele pode se mover com facilidade. Lembrando que o topo histórico era $1.400 e o Bitcoin era $20.000. O Bitcoin saiu de 20 para $42.000. Então, se você pegar a estatística do Bitcoin e aplicar no Ethereum, claro que isso não é aplicável. Você não pode pegar o que aconteceu em uma moeda e aplicar na outra. Mas isso levaria facilmente o Ethereum para $3.000. Não estou falando que é o caso. Estou falando que se a gente utilizar, ou seja, é possível sim, claro, o preço pode andar com muito mais facilidade. E tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que vão querer comprar Ethereum para longo prazo. Aí beleza, você pode comprar Ethereum pouquinho em pouquinho, por mais que ele esteja no topo histórico. Mas se você está entrando em Ethereum nesse momento para fazer um trade, você já perdeu o trade. O trade já foi, já aconteceu. O primeiro sinal do trade foi o rompimento do topo anterior, e o segundo sinal do trade foi o rompimento do topo histórico. Se você não entrou nem no rompimento do equilíbrio e nem no rompimento do topo histórico, você está atrasado, você perdeu. Estão todas as criancinhas brincando lá no play e você não vai poder descer para brincar no play também, porque o seu risco vai ser consideravelmente maior. Então, paciência e vamos buscar o próximo trade. Então é isso. Para mim, o tempo gráfico coringa agora no Ethereum é o tempo gráfico de 4 horas. Estamos formando topos e fundos ascendentes no tempo gráfico de 4 horas. Eventualmente, quando ele perder, formar um pivô de baixa, vamos dar o zoom out para o tempo gráfico diário e aí buscar por um fundo ascendente, aonde compradores que não conseguiram entrar nem no rompimento e nem no rompimento do topo histórico vão tentar se posicionar. Então, a única chance que vocês teriam é a formação de um fundo ascendente em breve, o que eu acho que no momento não sei dizer, mas eu acho que é improvável a formação agora. Eu espero que a gente tenha uma continuação um pouquinho maior ainda. Bitcoin contra dólar indo testar a nossa próxima resistência em 38.500, que foi a resistência gerada no movimento do Elon Musk, quando ele falou sobre que ele comprou o cripto há uns 5, 6 dias atrás. E tempo gráfico coringa nesse momento também é o tempo gráfico de 4 horas. Tendência de alta muito nítida,
sempre formando fundos ascendentes. Quando a gente perdeu o topo, quando a gente perdeu o fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas, vamos estabelecer um topo descendente no diário. E aí pessoas que estão fora do mundo cripto, estão fora do Bitcoin e quiserem aumentar a posição, vão buscar uma compra também no fundo ascendente do Bitcoin, assim como eu vou me posicionar em um possível fundo ascendente se a gente utilizar o nosso topo como ponto de resistência e aí ir na formação. Se romper direto, paciência, fico com a posição que eu estou nesse momento e próximo trade. É assim que funciona. Perdeu o trade, próximo. Nunca vai ser o último trade da sua vida. Sempre vão aparecer outras várias oportunidades e você não correr atrás de um trade é uma ótima técnica para você não perder dinheiro. Dá esse like, esmaga esse like ajuda muito o canal. E se você quiser ver alguma moeda no próximo vídeo, comenta ela aqui embaixo. As mais comentadas e as mais curtidas eu farei no próximo vídeo. Indo para outras moedas, vamos lá, Ethereum contra Bitcoin quase rompendo o nosso topo do movimento no tempo gráfico diário. Eu espero que a gente rompa e tenha continuação, porque o tempo gráfico mensal está em tendência de alta e a gente falou isso. Formamos um fundo ascendente, rompemos o topo e estamos indo para cima. Então, isso significa que o Ethereum está valorizando contra o Bitcoin, não significa que o Ethereum vai valorizar de fato, porque se o Bitcoin cair muito e o Ethereum ficar parado, o Ethereum contra o Bitcoin dispara. Isso não significa que o Ethereum precisa valorizar, significa que ele está mais forte do que o Bitcoin. Então, espero que ele continue subindo no tempo gráfico mensal e aí formamos esse ombro, cabeça e ombro lindamente inverso. XRP, moedinha do Pump. O que aconteceu com o XRP no tempo gráfico diário? Estabelecemos o nosso fundo ascendente em 0,34, então 0,34 é o ponto de stop loss para quem ficou preso. Se você ficou preso em alguma região dessas com algum ponto de compra, queira ser estopado se a gente romper o fundo. Porque se a gente romper o fundo, a gente classifica um pivô de baixa no tempo gráfico diário e aí estabelecemos o nosso topo descendente no semanal e vamos em busca de um fundo ascendente. Isso pode ter uma desvalorização ainda maior. Nunca queiram ficar com seu capital preso em um único trade, porque existe um negócio chamado de disponibilidade de capital. A disponibilidade de capital é o que você pode fazer com esse dinheiro enquanto você está com o dinheiro preso em um trade. E isso conta muito. Então, no XRP, formamos um fundo ascendente, maior probabilidade de a gente formar um topo descendente em algum lugar contra o topo anterior. Dificilmente a gente vai romper o topo anterior, porque abrimos um leque, um espaço muito grande. Então, maior probabilidade no XRP nesse momento é topo, fundo e a gente ficar apertando dentro desse padrão, formar um padrão de equilíbrio em algum tempo gráfico maior durante algum tempo e aí no rompimento para cima ou para baixo, a gente vai ter mais clareza de para onde ir. Então, XRP, provavelmente na próxima semana a gente já tem maior clareza para saber se a gente posiciona ou não nessa moeda. Lembrando que hoje o Michael Saylor, que é o CEO da MicroStrategy, que é a empresa que comprou mais de 500 milhões de dólares em Bitcoin, está fazendo, hoje nesse momento aqui enquanto eu estou gravando, ele está fazendo uma apresentação para empresários e pessoas que têm grande capital em disposição. Então ele está fazendo uma apresentação sobre Bitcoin, educando essas pessoas, mostrando o potencial do Bitcoin e o que ele espera dessa moeda. Lembrando que ele tem uma análise, a análise do Michael Saylor é que um Bitcoin vai valer 15 milhões de dólares nas próximas décadas. Então ele está falando isso para muita gente. Isso pode influenciar muito capital a entrar no mundo das criptomoedas e impulsionar o preço das nossas moedinhas. iOS contra dólar no tempo gráfico diário, então sempre candles ascendentes, né? A gente não rompeu nenhum candle anterior. E quando a gente perder a tendência no tempo gráfico de 4 horas, eu falei desse ombro, cabeça e ombro, que a possibilidade era bem baixa. Ontem rompemos para cima, continuação de alta, muito saudável, segurando EMA 12 e EMA 26, extremamente saudável. E tempo gráfico diário é isso aí, próxima resistência 3,92, que foi o topo do movimento quando o CMO saiu da empresa e aí isso gerou um grande movimento de baixa. Era CMO ou CTO, sempre confundo. Enfim, era uma pessoa muito importante. Como é que era o nome dele? CTO. CTO. Era o CTO da empresa, suporte, ajudando. Era o CTO da empresa e ele saiu. E aí tivemos esse movimento de baixa,
3,92 é a nossa próxima resistência e 3,27 é a nossa resistência a curto prazo. No tempo gráfico de 4 horas, perdendo fundos ascendentes, quando a gente inverter a tendência para a tendência de baixa, formamos o nosso topo descendente no tempo gráfico diário e vamos buscar um fundo ascendente em algum lugar contra o fundo anterior. Isso aqui foi puramente visual que eu desenhei, tá? Esse seria um bom lugar para um fundo ascendente. E se você não entrou em US e queria entrar, tente entrar nesses fundos ascendentes. XLM contra dólar tendo um inside bars no tempo gráfico diário, e aí há uma possível continuação. Se a gente romper o candle anterior, a gente tem uma continuação para cima, a resistência mais nítida nesse momento 0,41304. Então isso que temos que ficar de olho. Inside bars em tempos gráficos maiores são padrões de equilíbrios em tempos gráficos menores. Então a gente tem aqui no 4 horas, olha só, fundo, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Estamos apertando aqui um fundo duplo, inclusive, nesse fundo ascendente. Então estamos apertando dentro desses níveis, rompendo para cima, continuação do diário, rompendo para baixo, buscamos por um fundo ascendente e aí vale um posicionamento. Vamos lá, outras moedas. ADA rompeu para cima também, segurou a EMA 12 no tempo gráfico diário. Olha como essas EMAs servem como pontos de apoio muito claros. Segurou e estamos tendo continuação para cima, zoom out, tempo gráfico diário e indo embora. Eventualmente vamos precisar formar um fundo ascendente e aí que posicionamos topo histórico, né, de ADA. Então nossa resistência em 0,4 vira suporte. 0,4 agora é um ponto de suporte importante em ADA. E caso a gente volte para um reteste, vale uma posição. Eu só não estou posicionando em altcoins porque eu já tenho meu capital preso em Ethereum e Bitcoin nesse momento. Meu capital para trade, tá? Eu nunca falo aqui sobre posições de hold. Eu tenho posições de hold em Bitcoin, Ethereum, Litecoin, mas eu nunca boto elas aqui. Eu sempre falo das minhas posições de trade. A gente está fazendo um trade e se você quiser fazer hold, você pode comprar um pouquinho de cada vez e o preço hoje não muda absolutamente nada. Compre um pouquinho de cada vez e jogue para frente. Bom, trade, a gente tem que fazer esse tipo de análise para saber o melhor momento para posicionamento. Litecoin começou a avançar e isso dá uma esperança maior para nossa cunha de baixa no tempo gráfico semanal, cunha descendente no tempo gráfico semanal. A gente tem o nosso tempo gráfico semanal e a gente tem a nossa cunha descendente sendo formada. Cunhas descendentes geralmente rompem para cima. Nosso último ponto de apoio foi em 36,34. E seguramos um fundo ascendente, rompendo o topo anterior, pelo menos 0,0045, dá uma esperança ainda maior. E esse, prestem atenção, esse vai ser o trade do ano. Eu estou acompanhando esse trade há pelo menos 6, 7 meses. E esse vai ser o trade do ano quando essa cunha descendente resolver romper para cima. Vai fazer com que Litecoin busque todos os resultados que ainda não atingiram, né? O nosso topo histórico foi em 300 e lá vai fumaça, estamos em 150 e uma cunha dessa pode levar Litecoin para $400 facilmente. Então prestem muita atenção em Litecoin. Lá no meu Instagram eu vou ficar muito de olho e vou falar no momento, olha, rompemos. Então o link do Instagram está aqui embaixo, clica lá, segue lá e acompanha, porque quando esse trade romper vai ser a grande tacada. BNB rompendo topos históricos novamente, seguindo esse movimento de alta, bandeira de alta sendo formada no tempo gráfico diário, muito saudável a correção. Esfriamos o RSI, lembrando que topos históricos você desconsidera totalmente RSI. Você não precisa, se um ativo está em topo histórico e o RSI está alto, você não precisa considerar. Por quê? Porque com menos poder de compra você move muito mais o preço. E aí o preço começa a subir, só que com muito menos compra e o RSI fica extremamente estourado. Só que você não tem resistência, o preço pode continuar se movendo com muita facilidade. Então bandeira de alta aí no BNB, a gente perdendo o fundo do candle anterior no tempo gráfico diário, buscamos por um fundo ascendente, utilizando sempre a EMA 12 como ponto de apoio. Link. Várias moedinhas batendo topo histórico, formou um fundo ascendente tempo gráfico diário e está tendo continuação. A tendência é de alta, a tendência é alta clara, alta, tem até aquele áudio, alta, tendência de alta infinita. Mas enfim, a tendência é de alta em todas as moedas, então
tá quase tudo muito parecido, e quando uma tendência é de alta em tempos gráficos maiores, tente sempre buscar na queda dos tempos gráficos menores. Se o tempo gráfico grande está numa tendência de alta e o tempo gráfico pequeno está começando a cair muito, você tenta buscar compras nos RSIs em sobrevenda. RSI do 1 hora em sobrevenda é um bom ponto de compra. RSI dos 5 minutos, a primeira vez que o ativo atinge o RSI de 5 minutos, é um bom ponto de compra. Então sempre busque por RSI em sobrevenda nos tempos gráficos menores. Claro que você não vai usar o 1 minuto, porque 1 minuto é muito volátil. Mas se está no de 1 hora, se está no de 4 horas, se está no de 30 minutos, já começa a ser um melhor posicionamento, porque você está comprando um fundo ascendente do tempo gráfico semanal ou mensal. Enfim, a gente tem a tendência, geralmente quando a gente vai fazer esse movimento de queda, os RSIs nos tempos gráficos menores ficam estourados quando a gente chega para a formação do fundo ascendente. Então é o melhor momento de compra. É sempre comprar quando está caindo nos tempos gráficos menores, porque isso dará uma chance de risco-retorno muito maior. Dodge, a gente falou de Dodge, a gente tinha o nosso tempo gráfico de 12 horas formando aí o padrão de equilíbrio, que isso deve rolar para mais algum tempo. Vamos formar provavelmente fundo ascendente aqui, e aí vamos formar um topo descendente. Vale até uma arriscada posição da EMA 12 no tempo gráfico de 12 horas segurar. Vou até montar uma posição em Dodge aqui, eu falo com vocês e monto, visualizei a oportunidade, vou atacar porque temos uma possibilidade de continuação desse padrão de equilíbrio. E olha só o que eu vou fazer, eu estou falando aqui, mas é porque eu vou montar a minha posição em Dodge nesse momento, e aí eu monto enquanto eu falo com vocês. Vou montar. Bom, comprado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou esperar a gente ter uma continuação para cima e eu vou usar esse fundo ascendente formado aqui como base para ponto de stop loss, se a gente tiver uma continuação para cima. Se a gente não tiver, eu vou usar essa base e vou esperar a gente formar um outro fundo ascendente. Mas eu espero que a gente consiga sim segurar a EMA 12 em Dodge. Deixa eu confirmar aqui se minha posição foi. E esperar esse padrão de equilíbrio. E aí, sempre que a gente formar novos fundos ascendentes no tempo gráfico de 12 horas, olha só, a gente está no padrão de equilíbrio. Aí o preço deve vir aqui, voltar aqui, vir aqui, voltar aqui. Aí eu vou atualizar para cá o meu ponto de stop. Tivemos continuação, eu atualizo para cá. Formamos outro fundo ascendente, eu atualizo para cá. E aí vou obter o máximo possível de retorno dessa operação. Então, estou comprando Dodge. Isso não é um conselho de investimento, tá? É só como eu enxergo um trade na prática. Comprado. Dodge. UniUSD, tendência de alta clara, tá tudo em tendência de alta. Topos e fundos ascendentes nos tempos gráficos maiores. Então, mesma coisa. Aqui uma possível bandeira de alta e ela não está para baixo, ela está para cima, extremamente saudável. Pode ter uma continuação com certeza. Ficando muito estourado, mas quem está de fora não vale entrar, porque o preço já andou bastante. O ideal é você entrar perto das EMAs ou perto de sobrevenda nos tempos gráficos menores. Se eu puxar para o tempo gráfico menor, olha só. Vou puxar para o tempo gráfico menor. Olha quais foram as melhores oportunidades de compra nos tempos gráficos menores. Se eu botar aqui um retângulo e pegar tudo em sobrevenda e os momentos de sobrevenda, olha só. Aqui tivemos uma sobrevenda. Aqui tivemos uma sobrevenda. Aqui tivemos uma sobrevenda. Aqui tivemos uma sobrevenda. Aqui outra sobrevenda. E aqui outra sobrevenda. Olha os pontos de sobrevenda como são pontos muito mais interessantes de compra do que você comprar nesse momento agora. Então sempre aguarde e tenha paciência para o melhor posicionamento possível. A AVUSD no tempo gráfico diário, alta tendência de alta. Nossa, que novidade. Novidade por aqui. Bom, é isso, tendência de alta, rompendo topos históricos provavelmente, não tem o que fazer, é a mesma análise da moeda anterior.
OMG, temos que olhar nos tempos gráficos maiores. Tempo gráfico semanal, a gente tinha um inside bars aqui, muito nítido, inside bars, quando o corpo do candle fica dentro do corpo do candle anterior, rompemos para cima, próxima resistência 5.22 e 9.82. Então, próximas resistências são essas. Eventualmente, nosso fundo ascendente está formado aqui. A gente tem uma base de preço para ter uma continuação. Então, 2.58 é a resistência primária. A resistência secundária nesse movimento seria interessante segurar 3.38 para ficar saudável. E devido ao volume de compra contra o volume de venda, eu espero que o OMG também tenha uma continuação aí de alta. O Anint tendência de alta, mais uma para conta. Topos e fundos ascendentes, tempo gráfico diário, vale a mesma análise que eu fiz para as moedas que estão em topos históricos. Wi-Fi USDT, Wi-Fi YFI, sei lá como se soletra isso. Nosso ponto de suporte 29.205, nossa próxima resistência 40 mil dólares e no tempo gráfico semanal inside bars rompendo para cima. Inside bars, corpo do candle, rompemos para cima, continuação de alta muito provável nessa moeda. E aí no tempo gráfico diário a gente tem que olhar só a próxima resistência para ir acompanhando o tempo gráfico de 4 horas, porque eventualmente quando a gente romper, inverter a tendência no tempo gráfico de 4 horas, a gente forma um topo descendente e aí o posicionamento ideal para entrar numa moeda como essa seria ou agora ou na formação de um fundo ascendente para você ter uma base para posicionamento de stop loss. DOT, tendência de alta, mais uma. DOT contra dólar, tendência de alta no tempo gráfico diário. Tendência de alta, olha só, a gente tinha um inside bars, corpo do candle, esse candle apesar de ter rompido para cima, voltado lá embaixo, ele não perdeu a base anterior e aí estamos tendo continuação, maneira de alta muito saudável com continuação para cima e DOT subindo. É isso, galera, quando moedas estão em tendências de alta, tentem sempre comprar em, vou voltar aqui, olha só, os melhores pontos de posicionamento dessa moeda. Foi sempre no RSI em sobrevenda do tempo gráfico de 5 minutos. Olha só, sobrevenda. Olha quando ele atingiu níveis de sobrevenda. E olha os pontos de nível de sobrevenda. Sobrevenda, sobrevenda e sobrevenda. São sempre os melhores pontos de entrada desse tipo de moeda. Então dá o seu like, deixe seu comentário. Eu adoro ler e responder todos os comentários. E a energia aqui tá meio intermitente, eu tô com medo de cair ou perder 20 minutos de vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima.